Então, nós vamos falar agora, vamos iniciar o nosso curso de mandado de segurança, uma das aulas mais importantes desse nosso curso de peças, né? Esse nosso curso de recursos, porque na verdade o mandado de segurança ele não é um recurso, mas ele é dado como uma ação de impugnação das decisões. Então essa aula vocês poderiam chamar de tudo o que você queria saber sobre o mandado de segurança e nunca teve coragem de perguntar. Vamos começar. Bom, vamos começar com o conceito, né? Conceito, beleza? Mandado de segurança. O que é o mandado de segurança? É um meio constitucional que está previsto na Constituição e também numa lei extravagante, posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica. Então ele pode ser interposto tanto por uma pessoa física quanto por uma pessoa jurídica, órgão com capacidade processual, e aí eu tenho direção de Câmara da Assembleia Legislativa, etc. Universalidade reconhecida por lei, por exemplo, associações constituídas há mais de um ano, para a proteção de direito individual ou coletivo. Então, tanto eu posso ter um direito individual da pessoa, quanto eu posso ter um direito daquela coletividade, daquele sindicato, por exemplo, líquido e certo. O mandado de segurança, ele defende o direito líquido e certo. E qual é o direito líquido e certo? Aquele direito não amparado por habeas corpus ou habeas data. Se o direito estiver amparado por habeas corpus, se for relacionado à liberdade de locomoção, eu vou entrar com habeas corpus. Se ele for o meu direito de ter acesso às informações de um banco de dados, eu vou entrar com habeas data. Lesado, e aí eu tenho a efetiva violação ao bem jurídico, ou ameaçado de lesão, eu tenho uma iminência de ameaça ao bem jurídico por ato de autoridade, e aí eu tenho que ter uma autoridade investida no seu poder, na sua potesta, que viola o direito líquido, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Então está aqui o nosso mandado de segurança com previsão constitucional e previsão legislativa, ok? Então, o nosso conceito de mandado de segurança. Natureza processual. Atenção para a pronúncia. Você não pronuncia all right, está errado. É all writ. All writ. Essa palavra writ significa mandado de segurança, tá? All writ é uma ação de rito sumário especial. Sumário, porque ele é mais rápido, mais célere do que o rito ordinário, e não se inclui nas ações de rito sumaríssimo, porque ele não está incluído entre aquelas ações do juizado especial. E ele é especial pela sua forma de interposição, porque o rito dele, a forma como são praticados os atos processuais, é diferente. Destinado a afastar ofensa a direito subjetivo e individual. Então ele está tentando afastar uma ofensa, uma eminência de ofensa ao direito individual ou coletivo, privado ou público. Pode ser de uma pessoa, um particular, ou pode ser de uma própria entidade de direito público, através de ordem corretiva ou impeditiva da ilegalidade. Corretiva, por exemplo, um candidato se inscreveu para um concurso público, está sendo impedido de fazer a prova. Corretiva. Ou impeditiva da ilegalidade. Você vai entrar com uma ação para impedir que aquela autoridade pública proceda com aquele procedimento, com aquela investigação, com aquela sindicância totalmente ao arrepio da lei. Então eu posso ter uma ordem corretiva ou impeditiva, ordem esta a ser cumprida pela autoridade coatora, e aí a autoridade coatora, uma vez deferido o liminar no mandado de segurança, ela tem que cumprir.
em atendimento de notificação judicial. Vai ser notificada para cumprir a ordem judicial. Por enquanto, só explicações preliminares. Pergunta é, professor Franklin, o que é direito líquido e certo? Pergunta importantíssima, que pode cair na tua prova da OAB, numa prova de concurso público. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência. O que é manifesto na sua existência? Ele existe, ele está lá, é possível vê-lo, ele é concreto, tá? Ele não é abstrato, não é uma expectativa de direito, ele está lá, ele existe. Delimitado na sua extensão, ele está delimitado, ele está... Nós sabemos a área de atuação do direito, nós sabemos a fronteira daquele direito, nós sabemos a cerca onde aquele direito atua, nós sabemos o terreno onde ele atua. E apto a ser exercido no momento da impetração, porque o mandado de segurança, ele exige que aquele direito tenha que estar pronto para ser exercido no momento da sua impetração. Se você tem uma expectativa de direito, um direito futuro, não há que se falar em mandado de segurança. O mandado de segurança exige que no momento da impetração do mandado de segurança eu possa exercer aquele direito, tá? Então, exercido no momento da impetração. Qual o objeto do mandado de segurança? Para que serve o mandado de segurança? O mandado de segurança ele será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade. Aqui eu chamo a atenção que tanto eu posso ter um ato administrativo, uma ação de fazer, como eu posso ter uma omissão da autoridade, um não ato. Ele não praticou o ato. Por exemplo, uma pessoa que passou no concurso público e não foi nomeada, é um não ato. Ele tem direito líquido e certo a ser nomeado, ele não foi, então é um não ato. Ou eu posso ter um ato administrativo. Se realiza uma licitação em que existem concorrentes e se dispensa a concorrência numa licitação. É um ato administrativo, um ato de dispensa. Então eu vou ter a possibilidade de ajuizar o mandado de segurança, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo. Lógico que o mandado de segurança não vai ser contra um ato legal. Se a pessoa passou no concurso público e ela é a 10ª colocada, evidentemente que ela só terá direito de ser chamada para assumir o cargo público quando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o oitavo, o nono assumirem. Só aí surge o direito dela de assumir o cargo público. Mas se ela passou em primeiro lugar e a prefeitura chama o 10º porque é parente do prefeito, aí existe uma ilegalidade, passível de mandado de segurança. Ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante do writ, tá? Então aí nós estamos começando a dar alguns exemplos de mandado de segurança, geralmente em concurso público. Nós vamos ver, por exemplo, existe um concurso público e existe uma certa limitação de idade. A pessoa faz o concurso público e depois há uma limitação de idade, porque determinados concursos para a polícia só estipulam um mínimo de idade. Essa pessoa não pode ter mais de 35 anos. Essa pessoa tem 36 e passou. Ele entra com mandado de segurança para questionar que aquela limitação de idade não pode impedir que ele assuma, porque ele teve condições de passar, inclusive na prova física. Nós tivemos agora uma decisão recente do STJ que considerou que os exames psicotécnicos não são suficientes para reprovar o candidato.
Quantas pessoas ficam reprovadas no exame psicotécnico? E passam na prova escrita, tiram boas notas na prova escrita, passam na prova física e ficam no exame psicotécnico, tá? Ele pode recorrer daquela reprovação do exame psicotécnico? Pode, porque é um ato ilegal. Imaginemos, por exemplo, não sei se é o teu caso, mas existem pessoas que têm problema de ácido úrico. Você come muita carne, toma muita cerveja. Você é novo, um rapaz só com 21 anos, você vê com um rapaz novo e tal, não tem esses problemas. Mas quando ele já tiver quarentado, entrar no zenta, né? Bombado e tal, ele vai começar a ver essa situação. Bebe uma cerveja, come uma carne de porco, aí dá o ácido úrico. E algumas pessoas, esse exame é detectado, por exemplo, no concurso da Polícia Federal, se faz um exame para saber se a pessoa tem predisposição ao ácido úrico. E esse exame na Polícia Federal reprova. Agora, se a pessoa questionar a reprovação porque ele tem ácido úrico, e por que reprova, professor? Porque já pensou o policial com ácido úrico na perna não pode correr atrás do traficante, né? Então eles reprovam quem tem predisposição ao ácido úrico, mas o ácido úrico é uma coisa que pode ser controlada. Se a pessoa tiver alimentação adequada, ele não tem ácido úrico, né? Então o que acontece? Essas coisas ensejam um mandado de segurança. Que a pessoa passou no concurso público, passou na prova física, vai ficar reprovada por conta de ácido úrico. Então, são situações que ensejam mandado de segurança. Pois não? Só a título de curiosidade, eu trabalho na Secretaria de Administração do Estado e a gente recebeu essa semana 2 mandados de segurança do concurso de 2013 para oficial da Polícia Militar. E o entendimento do núcleo jurídico da SEAD é que teve 2 rapazes que passaram, só que o limite de idade era até 27 anos. E eles têm 32 anos, mas eles passaram em todos os testes, toda a prova, tudo. No entanto, o núcleo jurídico tem o entendimento de que eles deviam ter observado o edital. Sim, o edital é a norma do concurso. Mas a partir do momento que o edital estipula uma norma de segregação por conta de idade, se essas 2 pessoas recorrerem esse recurso, né? Nós falamos ainda há pouco, falamos na aula passada de recurso especial e recurso extraordinário. Se esse recurso cai na mão do STJ ou do Supremo Tribunal, é muito provável que essa decisão que reprovou as pessoas por conta da idade seja revertida. Porque o STJ, salvo engano, já bateu o martelo e já disse que não pode. Se a pessoa passou na prova escrita, passou na prova física, a questão da idade dele não é impeditiva de que ele possa assumir o cargo público, ok? Bom, mas então direito individual e coletivo. Professor, o que é direito individual e o que é direito coletivo, né? O direito individual para o writ, atenção, não se esqueça que writ é mandado de segurança em inglês. É o que pertence a quem invoca, não apenas sua categoria. Então, direito individual pertence a quem está ingressando, interpondo o mandado de segurança. Ao passo que, quando esse direito pertencer a uma categoria, a uma corporação, uma associação de classe, esse direito será coletivo. Então agora, por exemplo, nós temos aí a fixação de um critério mais brando. Nós temos um projeto de lei que vai reduzir a carga horária dos enfermeiros para 30 horas, não sei se vocês estão sabendo, semanais. Então, essa redução da carga horária de 30 horas é um direito, poderá ser um direito líquido e certo dos enfermeiros. Então, esse direito não só pertence a um enfermeiro individualmente, como a toda a categoria que exerce a enfermagem. Então, preste atenção que é muito simples. O enfermeiro que passou num concurso e que não foi chamado,
O direito é individual dele, foi ele que passou, não foram os outros colegas dele de enfermagem. Mas a carga horária reduzida de 30 é um direito coletivo de todos. Então, existe diferença entre direito individual e coletivo. É direito próprio do impetrante quando pertence a ele. Ele adquiriu aquele direito por ter passado no concurso, por ter se aposentado, por ter trabalhado, acumulado funções e ter direito a um adicional por tempo de serviço, acumulação, etc. E é direito de corporação aquele que pertence àquela corporação. Somente esse direito legitima a interposição do writ. Direito coletivo é direito que pertence à organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída funcionando há pelo menos um ano. Então, por exemplo, a organização sindical, todos aqueles trabalhadores da Petrobras que trabalharem em atividades perigosas, insalubres, têm uma aposentadoria especial. Isso é um direito daquele sindicato. Já uma entidade de classe ou associação legalmente constituída, ela vai pleitear um direito em favor dos seus associados. Hoje se discute no Congresso Nacional o adicional por tempo de serviço da magistratura e do Ministério Público. Um promotor que já está com 20 anos de função deveria, teoricamente, ter o direito a um plus no seu ordenado diferenciado daquele que iniciou agora a carreira. Aquele promotor passou 20 anos da sua vida no interior, passando as agruras e as privações do interior. Então, existe essa possibilidade dele ter esse direito e a associação vai reivindicar esse direito. Se cobra férias se cobra imposto de renda nas férias do servidor, aquela associação que protege o servidor vai tentar retirar aquela cobrança do imposto de renda. Se cobra imposto de renda sobre adicionais por cumulação de função, a associação vai tentar ver se há possibilidade dessa situação. Prazo para interposição. O direito de requerer um mandado de segurança extingue-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Ah, professor, quer dizer o seguinte, eu passei no concurso, tinha direito a ser nomeado e eu deixei passar 120 dias. Então eu não posso mais entrar com mandado de segurança? Não. Veja que 120 dias é bastante tempo. São o quê? 4 meses, não é isso? 4 meses. Então você teve 4 meses para ingressar com aquele mandado de segurança. Você foi cerceado, você não pôde participar de um certame, de uma promoção, de uma remoção. Você não pôde assumir aquele concurso. Ingressaram com uma sindicância sem provas contra ti. Não te asseguraram no processo administrativo contraditório e ampla defesa. Tudo isso enseja o mandado de segurança. Não deram efeito suspensivo na apelação quando ela deveria ter, ou deram efeito suspensivo numa apelação que se tratava de medida cautelar, alguma coisa nesse sentido. Passou os 120 dias, acabou, você não tem direito. Mandado de segurança coletivo. E aqui, quando eu dou a referência dos artigos, artigo 21 é a lei do mandado de segurança, tá, gente? Foi alterada, nós já vimos que ela foi alterada por uma outra legislação. Pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Um partido político pode ingressar com mandado de segurança? Pode. Pode. Em defesa dos seus interesses. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um mandado de segurança que foi ingressado através de partido político. Vocês se lembram que nós falamos na palestra sobre reforma política, né? E um dos itens da reforma política era a cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira? Era uma cláusula que
que, se passasse, ela iria, teoricamente, acabar com os partidos nanicos, né? Aqueles partidos que muitas das vezes só negociam com os partidos grandes para que o partido grande tenha um espaço na mídia. Então, partidos que não conseguissem determinado número de deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos, eles deixariam de receber a cota do fundo partidário e se extinguiriam. Mas acontece, porém, que essa questão da cláusula de barreira é uma questão complexa, porque eu tenho partidos nanicos, pequenos, mas que têm ideologia formada, que têm uma estrutura de defesa das suas ideologias, e aí então alguns partidos ingressaram com mandado de segurança contra o projeto de lei que tentava passar a cláusula de barreira. Aqui eu estou dando um exemplo de um mandado de segurança que foi ajuizado por um partido político no interesse legítimo relativo aos integrantes ou com a finalidade partidária ou por organização sindical, entidade de classe, que nós já vimos, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Professor, a associação não está constituída há pelo menos um ano, então não pode entrar com mandado de segurança, porque aí eu estaria violando a questão do prazo de um ano. Então eu posso ter partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Ainda sobre o mandado de segurança coletivo, pode ser impetrado em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos, dispensada para tanto autorização especial. Bom, nós temos um sindicato de petroleiros. Então não há dúvida que nesse sindicato eu tenho milhares de funções diferentes. Uns que trabalham com adicional de insalubridade, outro com adicional de periculosidade, outro com X, outro com Y. A mesma coisa a questão dos bancários. Nós temos sindicato, né, dos bancários, e cada bancário tem uma situação específica. Um é caixa, o outro é funcionário do setor administrativo, o outro trabalha à noite no sistema de processamento de cheques, outro trabalha no câmbio. Então, nessa situação, o sindicato dos petroleiros ou dos bancários pode entrar na totalidade se aquele direito for de todos eles, todos os sindicalizados, ou de parte. Ele vai entrar só com mandado de segurança para defender o adicional de insalubridade daquela pequena parte do sindicato. Preste bem atenção. Então, ele pode entrar na totalidade ou pode entrar em parte. Quando eu digo aqui dispensado para tanta autorização especial, é que eu não preciso de autorização do sindicalizado para que o sindicato entre no meu nome. Se eu sou sindicalizado, implicitamente eu já passei a procuração para que o sindicato faça a defesa dos meus interesses em juízo. Deu para entender isso? Então, não preciso para tanto de autorização especial. Direitos coletivos, vamos falar aqui. Olha só, outra questão muito complexa. O que é direito coletivo? O que é direito individual? O que é direito transindividual? E o que é direito difuso? Perigo. São coletivos os transindividuais, de natureza indivisível, de grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Vamos lá. Direito coletivo transindividual. Direito coletivo é aquele que pertence a uma coletividade. Transindividual é que transpassa o indivíduo e pega toda aquela coletividade. Um exemplo. Senhores, se uma fábrica
despejar num rio um produto químico e esse rio abastece uma determinada cidade, todas aquelas pessoas da cidade terão um direito coletivo transindividual, porque na parte contrária existe uma relação jurídica básica, uma fábrica que despejou num afluente do rio um produto químico que está causando alergia naquela população daquela cidade. Eu tenho aqui um direito coletivo transindividual, de natureza transindividual, de grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Cada um individualmente tem um direito. Cada um individualmente tem um direito de mover uma ação contra aquela fábrica, mas todos coletivamente e de modo transindividual têm o direito de mover um mandado de segurança coletivo contra aquela fábrica, por aquela violação do direito deles. Imagine que a fábrica tenha represado o rio e falte água. Então, temos agora uma situação interessante, né? Com a falta de chuvas em São Paulo, nós estamos com um problema sério no reservatório da Cantareira. Então, como não tem chovido ali para o lado da Serra da Cantareira e o reservatório está no nível crítico, o estado de São Paulo já estudou a possibilidade de captar água do rio Paraíba do Sul. Esse Paraíba do Sul passa no estado fluminense, do Rio de Janeiro. Ora, o estado do Rio de Janeiro já está questionando essa captação, porque se eles tirarem a água do rio que passa lá pelo estado do Rio de Janeiro para levar para São Paulo, eles podem deixar o Rio de Janeiro sem água. E o estado do Rio de Janeiro primeiro vai verificar o plano, como vai ser feita essa captação, e depois, se violar o direito dele, estado do Rio de Janeiro, ter a sua água captada do rio, ele pode entrar com uma ação contra o estado de São Paulo. E vejam, as pessoas que ficam sem água no estado do Rio de Janeiro por uma eventual captação de água pelo estado de São Paulo, têm um direito coletivo transindividual de ingressar com uma ação contra o governo de São Paulo. Diga. Mas o Rio também corta o estado de São Paulo, ou seja, beneficia também a região paulista, levando em consideração que o Rio é patrimônio da União, né? Sim, mas aí tu has de convir o seguinte, né? Quando fizeram aquela engenharia no Rio São Francisco, o que se questionou foi justamente isso, né? O Rio São Francisco, ele já é um rio que precisa de ajuda, de tratamento. Existe muita questão de assoreamento do rio. O rio em algumas situações já está ficando raso, muito assoreado, com muita areia. Se você ainda retira uma grande quantidade de água do rio para desviar, para levar para o Ceará, para levar para Paraíba, para levar para o Piauí, você pode, de forma irresponsável, se for feita de forma irresponsável, sem um planejamento adequado, você vai acabar com a água do Rio São Francisco. Então o Rio Paraíba passa também em São Paulo, passa pelo rio, mas na hora em que eu capto muita água do rio para São Paulo, pode ser que falte água no Rio de Janeiro. Essa que é a questão. A questão se assemelha à questão elétrica. Sim, também. A transferência daqui do estado para outro estado. Exatamente. Onde existe um projeto de mais de 700 hidrelétricas só aqui no estado do Pará. E a nossa capacidade hidrelétrica vem diminuindo, né? Porque quando você faz... você está aproveitando todos os recursos energéticos que nós temos, que é uma energia barata e renovada. Mas vai chegar um momento que eu não vou ter mais onde fazer hidrelétrica. E aí eu tenho que pensar em outras formas de energia. Bom, mas vamos lá. Então, direito coletivo, direitos individuais homogêneos. São os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. São os decorrentes de origem comum. Muito bem. Origem comum.
Aí vamos então fazer uma diferença entre os transindividuais e o direito individual homogêneo, né? Ora, usando um outro exemplo muito parecido, eu tenho uma empresa de sabão em pó. Essa empresa de sabão em pó coloca no mercado um produto. Esse sabão em pó, ele, a pretexto de lavar melhor as roupas, ele é vendido. E aí o que acontece? Quando